Pergunta interessante para a gente conversar sobre os métodos contraceptivos. Quem toma anticoncepcional sem pausa tem chance de engravidar? Mulheres, para isso nós usamos um índice que avalia a taxa de falha dos métodos. E eu vou usar aqui um pouquinho do seu tempo para poder ensinar e falar um pouquinho sobre os métodos. Quem toma anticoncepcional contínuo de maneira correta, isso é, sem falhas, tem uma chance muito baixa de engravidar, tá? Isso significa o quê? Uma taxa de mais ou menos 3 a cada 1.000 mulheres. Alguns estudos mostram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos considerar de 3 a 5. Uma taxa muito boa. Para você ter uma ideia de comparação, os DIUs hormonais têm uma taxa de falha mais ou menos em torno de 2 a 1.000 mulheres. A mesma questão vale para o Implanon. Pela parte hormonal, ele tem uma excelente eficácia, também uma taxa de falha de cerca de 2 em 1.000 mulheres. Os DIUs não hormonais, por dependerem de uma boa localização e uma avaliação um pouco mais frequente, por não ter a parte hormonal, eles têm uma taxa de falha um pouquinho mais alta do que os outros métodos hormonais, mas também extremamente seguro, uma taxa de falha de cerca de mais ou menos 6 em 1.000 mulheres. Agora, para se ter uma ideia da comparação, mulheres que tomam anticoncepcional e falam que tomam direito, mas às vezes elas esquecem uma pílula aqui, uma pílula ali. A taxa de falha ela já sobe para 30, 40 em 1.000 mulheres. São 6 vezes a mais do que uma falha naquela paciente que usa a maneira corretamente. A mesma questão vale para o uso do condom, nas camisinhas. Tem as pacientes que falam, eu sempre uso, mas às vezes elas começam a relação um pouquinho sem, ou às vezes ela fica sem durante um pouquinho e depois volta a ter uso. A taxa de falha sobe para quase 60 em 1.000 mulheres. Então, é importante entender, métodos de longa duração ou pacientes que realmente fazem o uso correto sem falha, os métodos são muito seguros, alcançando índices excelentes. Então, uma taxa de falha muito baixa. Agora, para aquelas mulheres que falam que fazem o uso correto, mas às vezes elas dão uma escapadinha nessa eficácia, nesse uso adequado, a taxa de falha aumenta muito.